Uma vez mais, as nossas saudações a todo o auditório do Novo Canal e da EV Motores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Motosport hoje. E este episódio vai bater à porta do Campeonato de Portugal de Montanha, tendo como convidado António Rodrigues, o piloto da NJ Racing Luzimed, que nos 3 anos que leva, apenas 3 anos de carreira a tempo inteiro neste campeonato, se transformou num dos mais consagrados e dos mais populares pilotos da modalidade. António, seja muito bem-vindo ao Motosport hoje. Não é a primeira vez que está neste programa, mas é a primeira vez nesta segunda temporada e uma temporada com muito mais responsabilidades para o nosso programa. É um prazer tê-lo. O António, em apenas 3 anos, conseguiu claramente conquistar um lugar ao sol. Basta olhar para os seus resultados. Em 2020 e em 2021, a conquista dos títulos na divisão Protótipos B e 2 presenças no pódio absoluto do campeonato, apesar de estar aos comandos de um protótipo que, quando comparado com os protótipos A, é sempre claramente menos competitivo. No ano de 2022, o salto para a chamada divisão mais importante, os protótipos A. A aposta num Silvercar EF10, um protótipo com provas dadas, mas também, eu diria mesmo, um bocadinho irascível e difícil de entender, e isso viu-se num campeonato que começou de uma forma muito atribulada, mas que depois, na segunda parte, se transformou uma vez mais num campeonato muito positivo, tendo o António chegado ao primeiro triunfo absoluto da sua curta, mas já bem-sucedida carreira, ao vencer a rampa do Caramulo e ao estar por mais 2 vezes em pódios. Vamos começar pela época 2022. O que é que presidiu a essa mudança da divisão Protótipos B para a divisão Protótipos A? Já não havia mais nada a provar? 2 épocas, 2 títulos bastava e estava na hora de novo desafio? Sim, a ideia seria essa, portanto já tínhamos corrido com os protótipos B, tinha sido fantástico aquelas 2 épocas, mas pronto, tentamos chegar a procurar um bocadinho mais e ver se a gente conseguia dar o salto e ir um bocadinho mais à frente e tentar competir com aqueles que estavam na frente para tentar também tirar um bom lugar. E isso só se conseguia com um protótipo já da divisão A, e foi isso que procuramos. Foi uma espécie de raid de operação muito rápida, porque ao que sabemos, foi mesmo quase já em cima da primeira prova que chegou à aquisição do Silvercar diretamente junto do fabricante. Sim, tentamos andar a ver carros e a procurar carros, e só mesmo uma semana antes é que chegamos ao negócio e acabamos por adquirir o carro. Isso não viria a ser uma das razões para aquele começo tão atribulado, António? Não, a expectativa era mesmo essa, eu não estava a pensar já em conseguir fazer muito com o carro, iria aproveitar as primeiras provas mesmo para isso, para me habituar ao carro, para sentir o carro, ver quais eram as diferenças entre este e o outro protótipo. Mas as coisas, pronto, não começaram muito bem. Logo no início não consegui fazer grande treino com ele, porque depois teve uma avaria na caixa e acabamos por não fazer. Portanto, só fizemos 2 subidas, à terceira já não conseguimos subir. Isso na rampa Porca de Mursa, logo na estreia do carro? Logo na estreia do carro, sim. E era isso que estávamos à procura, era fazer tempos, fazer experiência com o carro, sentir o carro, aperfeiçoar a condução com o tipo de carro que ele é. Portanto, é um carro muito mais rápido. É o que eu costumo dizer para se comparar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu estava habituado a andar, com o VRC. Eu neste, andando devagar, consigo fazer os mesmos tempos, ou já melhor, do que aquilo que fazia com o VRC a puxar por ele. Portanto, só para registro, sobretudo aquele nosso auditório menos dado às questões da montanha, o António Rodrigues, nas 2 épocas iniciais a tempo inteiro na montanha, tripulou um BRC, um CM05 Evo, também da equipa NJ Racing Luzimed, mas tendo o fantástico Rui Ferreira e a sua FR Power a prepará-lo, a exemplo do que aconteceu este ano, também com o Silvercar EF10. Foi para vós, quer para o piloto, quer para o preparador, quer para a equipa, uma espécie de caminho das pedras, de trabalho, de paciência, até conseguir chegar ao momento em que percebeu todo o potencial do Silvercar, se é que já o percebeu? É isso, ainda estamos, como as coisas não aconteceram como queríamos, tão linear quanto isso, acabamos por aproveitar todas estas outras provas que se fez do Campeonato de Portugal de Montanha para fazermos isso. Portanto, eu perceber o carro, ver como é que ele era melhor pilotado, o Rui Ferreira também conseguir ver o que é que poderia melhorar, como é que podia torná-lo fiável. Portanto, tudo isso foi feito
neste campeonato. Portanto, nós não temos muito para onde treinar, não há sítios que se possam comparar às rampas, porque são estradas completamente diferentes de qualquer circuito. É muito difícil fazer um treino. Porque a pista em si não há comparação, ou era no sítio, no local, ou em estradas normais, ou então um circuito acho que não é capaz de não transmitir aquilo que a gente tenta fazer numa rampa, que é muito rápido, pouco espaço e sem margem para grandes erros. Ou seja, reparem só, alguém habituado a vencer dentro da sua divisão e a estar sucessivamente entre os 3 mais rápidos ao longo dos 2 anos que teve a tempo inteiro enquanto piloto de competição, o António Rodrigues, antes da época de 2020 e de 2021, apenas tinha feito 2 provas de montanha, uma num Evo 6 em Santa Marta de Penaguiel e outra já com o BRC, com o CM05, penso que o Evo já, mas na rampa de Boticas. Antes disso, nunca tinha competido a não ser umas experiências de karting naqueles eventos mais regionais ou mais até corporate, e em 3 anos é um piloto que neste momento tem um palmarés que eu diria mesmo invejável para quem tem apenas 3 anos de atividade. E por isso esta pergunta chega a 2022, primeira prova, um problema na caixa de velocidades, segunda prova, e no momento em que todos estavam estupefactos com o ritmo que estava a ter, tem talvez aquele que é o acidente mais intenso da sua carreira. Foi um momento, eu diria, de muito frisson, mas também um momento que demonstrou toda a sua fibra, a fibra da equipa e a fibra da sua família, da maneira como vocês saíram desse mesmo acidente e voltaram em grande, após o carro ter sido alvo de uma profunda intervenção. Quero falar dessa rampa da Penha. Pronto, a rampa da Penha, como tinha acontecido aquilo em Mursa, portanto não havia já muita margem para erro se o campeonato quiséssemos fazer alguma coisa dele. E na rampa da Penha fomos também com a ideia de tentar conseguir e tentar perceber mais o carro e ir melhorando, mas fizemos uma subida, a segunda também não conseguimos fazer. E na terceira subida, portanto, já tínhamos reparado que o carro estava com uma travagem diferente, mas não tivemos tempo para verificar e alterar. E acho que isso fez com que talvez no acidente tenha feito com que a gente não se tenha conseguido segurar o carro e ele acabou por bater forte. Mas tem percepção de que vinha rápido. Sim, vinha rápido, naquela altura vinha rápido. Os dados dizem que ia a 181, naquela zona de antes da travagem. 181 numa estrada normal de montanha. E acabamos depois na travagem para fazer a entrada à curva, ele deslizou um bocadinho mais, entrou na valeta e então aí pronto, perdi completamente o carro e acabamos por bater forte ainda, já um bocadinho mais devagar, mas foi forte. Depois foi um trabalho demorado para colocar o Silver Car F10 direito, um trabalho feito pela FR Power também com o apoio da própria Silver Car. Foi um momento de grande angústia até poder voltar a estar dentro do carro. E em momento algum lhe passou pela cabeça não estar outra vez dentro do carro. Não, isso por acaso nunca senti. Portanto, eu gosto muito de estar dentro de um carro de competição, gosto muito de estar lá, gosto muito de andar e por isso não senti isso. Na Falperra não foi uma prova para poder andar muito ou tentar experimentar andar muito, foi mesmo ainda para ver se estava tudo em condições com o carro, se havia mais algum problema que não se tivesse verificado na altura. E a Falperra foi mais utilizada para isso. O carro tinha sido acabado de construir mesmo até ao último minuto. O Rui Ferreira ainda esteve a apertar parafusos para irmos às verificações, por isso ele foi mesmo numa maratona de 100 metros. Mas não tenham qualquer dúvida quanto à garra e ao talento de António Rodrigues, por alguma coisa que é chamado da bala do Douro. A segunda parte do campeonato foi totalmente diferente. Isto, se fosse um filme hollywoodesco, ficou tudo quanto era dor na primeira parte, para na segunda parte ser aquele momento em que o herói se põe a caminho para ter o seu sucesso. E que sucesso que conseguiu obter. 2 idas ao pódio, uma vitória, depois uma última prova já um bocadinho mais atribulada, outra vez com um pequeno problema, mas nada de mais. Mas estava à espera dessa segunda parte ser tão bem sucedida? Não, era isso que, como já tinha dito antes, nós íamos tentar era aproveitar as rampas para treinar. Treinar, sentir o carro, fazer minutos, porque aquilo são minutos, não são horas, são minutos. E íamos fazer esses minutos para evoluir com o carro.
À medida que a gente ia se sentindo mais confortável, portanto, íamos começando a tentar dar mais um bocadinho e as coisas foram aparecendo, os resultados também, e culminou na rampa do Caramulo, em que conseguimos fazer o primeiro lugar, o meu primeiro lugar à geral, que muito bem soube. Qual foi a sensação de chegar ao fecho? Eu estava lá, tenho a honra de comunicar todas as rampas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e coube-me a mim dar a conhecer à equipa e à família, ali com um momentozinho em que eu os fiz sofrer durante alguns segundos, aquilo que era o momento da primeira vitória absoluta de António Rodrigues na sua carreira, e acreditem que foi mesmo festa rija. Quando soube que tinha ganho, o que é que realmente lhe passou pela cabeça? Essa ideia, a gente quem anda em corridas, é o que eu costumo dizer, a gente quer andar depressa e foi essa sensação de que conseguimos chegar em primeiro, fomos os mais rápidos e pronto, a gente sente o peito cheio com muito agrado sobre o que se conseguiu. Foi também uma espécie de alívio por perceber claramente, mesmo não estando ainda totalmente adaptado ao carro, e isso vai demorar ainda mais algum tempo, de que claramente aquele é um projeto que pode ser competitivo e pode ser um projeto campeão? Sim, a ideia é essa, quando adquirimos o carro, portanto, foi com o intuito de poder lutar também pelos primeiros lugares. Vamos tentar melhorar e vamos tentar ver se que, tanto eu como em condução, como o Rui com o carro e a própria Silver Car, portanto, ajudar para que as coisas funcionem o melhor possível. António, vamos agora para uma questão mais técnica. O António Rodrigues tripula um Silvercar EF10. O que é isso de um protótipo específico para montanha? Existem dois tipos de protótipos, os chamados fechados e também as barquetas ou protótipos abertos, mas a tendência que ultimamente tem assolado o mercado, seja em termos dos campeonatos nacionais, onde os protótipos só podem ir até 2.000 cm3, seja em termos de campeonato europeu, onde a cilindrada máxima é 3.000, a tendência, dizia eu, passa por motores de moto e alguns motores híbridos em que as cabeças são de carro e o resto do bloco do motor é de moto, umas deles turbocomprimidos, os outros não turbocomprimidos. António, para tentarmos explicar um pouco melhor ao nosso auditório, o que é que está ali naquele Silvercar? Que protótipo é esse que é preparado por esta pequena, mas muito talentosa empresa sediada em Barcelona? Pronto, aquilo é um protótipo com um motor de moto, um motor 1000 de moto, mas com um turbo associado, portanto, que lhe permite aumentar os cavalos a que ele consegue fazer. Sendo um motor de moto um motor mais leve e, portanto, é um carro que, tendo uma boa aerodinâmica, um bom chassi, portanto, permite... Chassi tubular também. Chassi tubular. E com essa potência e um baixo peso, consegue ter umas performances bastante elevadas. Só para darmos uma ideia ao nosso auditório, porque eu sei que tem vários modos de motor, qual é o peso que o carro tem, qual a cavalagem que o carro poderá ter? Pronto, o peso do carro são 535 kg, já medido várias vezes e tem sido, na balança, tem sido esse o valor. E a cavalagem que ele consegue chegar é aos 380 cavalos. Ou seja, basicamente chega lá perto de um cavalo por quilo. Está lá perto, o que é... E quais são as principais características que este Silvercar tem que o transformam num carro ganhador, para além desta relação peso-potência? É essa relação peso-potência e o grip que ele tem. Portanto, é um carro que agarra-se muito bem à estrada, portanto consegue-se fazer curvas rápidas também com boa aderência e, portanto, a gente ganha um bocadinho mais de confiança para poder... Quando comparado com o seu BRC, estamos a fazer a água do vinho, isso exige uma adaptação mais cuidada e mais demorada? Não, aquilo que eu sinto mais é porque é a força que o turbo dá e aquela instantaneidade que o turbo dá. Portanto, se calhar temos de ser um bocadinho mais cuidadosos com o acelerador para permitir que ele ande para a frente e não para os lados. E as rampas não são estradas que dêem muito espaço para um lado e para o outro, portanto, indo no limite, chegando sempre às beirinhas da estrada, portanto, não convém que ele se passe e comece a andar de lado. E isso é que a gente consegue tirar o melhor tempo possível se conseguimos fazer isso. Portanto, é um carro que com essa potência toda é preciso ter algum jeitinho no acelerador. O António Rodrigues faz parte da NJ Racing, uma equipa sediada em Peso da Régua, portanto, também uma equipa duriense, como é o caso da Bala do Douro, e tem o seu protótipo, a exemplo do anterior, a ser preparado na Covilhã pela FR Power. É uma ligação que praticamente existe desde o início da sua vinda para o campeonato.
é sinal de que está satisfeito, seja com a equipa, seja com o seu preparador. Sim, a equipa foi isso. Eles foram os culpados de eu começar nesta brincadeira, não é? É uma família Porque autêntica. eles é uma família, foram eles que me proporcionaram a primeira participação em 2019 e como amigos que éramos, mantemos-nos sempre e temos sempre estado juntos e convivemos, fazemos acho que uma festa na montanha, a nossa box é sempre das mais requisitadas e por isso, e eles são extraordinários, ajudam sempre, estão sempre dispostos a ajudar, estão sempre dispostos a apoiar e temos tido uma equipa fabulosa. E com a FR Power, como é que tem sido a relação? FR Power não foi por amizade, começou porque seria ele, o Rui Ferreira era o dono do BRC e portanto foi com ele que comecei, ainda bem, porque foi sem sabermos, digamos assim, foi uma ótima escolha e agora tem-se mantido esta parceria em que todos nos ajudamos uns aos outros e temos levado a água ao moinho. Eu não cometo nenhuma inconfidência, até por termos uma ligação, uma amizade enorme, se aqui o afirmar e lhe perguntar que uma das boas razões que o faz estar sempre muito motivado é ter na sua família o seu principal apoio. São basicamente, quer a esposa, quer as filhas, tão entusiastas, se não às vezes mais, do que o piloto com a carreira da Bala de Ouro. Elas têm que estar presentes, senão é diferente. Portanto, elas estão sempre a apoiar. Adoro o abracinho que elas me dão antes de cada subida, portanto, isso sabe muito bem. E a gente sente-se reconfortado e sente-se apoiado e eles são aquelas pessoas que estão mais próximas, são aquelas que nos ajudam sempre, são aquelas que nos dão o apoio. António, duas perguntas para terminarmos. A penúltima é esta. Quais são as características que um piloto tem que ter para ser bem-sucedido numa prova de montanha? As características acho que são essas, para já não ter muito medo. Não Convém pode ter. não ter. Não pode ter. Depois é o gosto e eu continuo a dizer, eu tenho só 3 anos de piloto, portanto não sou assim um piloto tão experiente e aquilo que eu sinto é isso, eu gosto de andar depressa e sinto a vontade de o fazer e acho que isso também vai-me levando a fazer essa condução mais rápida. Mas a ideia, no caso do campeonato de montanha, é fazer a trajetória mais limpa possível, portanto, ter atenção à aceleração para não fazer o carro que anda para o lado, não anda para a frente e, portanto, levar o carro o mais certinho possível, não cometer erros, que é uma corrida muito rápida e, por isso, qualquer erro vai diminuir ao tempo. Aliás, vai atrasar o tempo e por isso convém ter essas noções de maneira a que consiga fazer os melhores tempos possíveis. O Campeonato de Portugal de Montanha, que o Novo Canal e a AV Motores vão seguir com toda a atenção, irá começar nos idos do próximo mês de março e, como sempre, no coração de Trás-os-Montes, com a edição 2023 da Rampa Porca de Morça. Depois, jornada dupla em abril, começando com a vinda até ao Minho e ao Berço de Portugal para disputarmos a Rampa da Penha Paisagem Protegida e uma ida até Sul, ao local onde o Sado encontra o Atlântico, para a Rampa PQP Rábida, mesmo no fecho do mês de abril. Após o Rally de Portugal, temos na terceira semana de maio a Rampa Internacional da Falperra, que é, como sempre, o encontro anual habitual entre o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e o European Hill Climb Championship, o Campeonato da Europa. Em junho é a ida à terra natal de António Rodrigues, onde ele tem ainda contas a acertar com uma vitória absoluta que bem ambiciona. Já lhe vamos perguntar isso. Vai ser mais uma edição da Rampa de Santa Marta, em Santa Marta Penaguião, antes de irmos até à icónica Montanha do Caramulo para disputar a rampa local a meio do mês de julho. Paragem de verão, antes da última prova da temporada, marcada para setembro, uma vez mais, regresso a Trás-os-Montes para irmos até à Rampa de Boticas. 8 provas, 8 desafios. Qual é a grande ambição, qual é o grande objetivo do António Rodrigues da Bala do Douro para 2023? O grande objetivo, sempre que anda em corridas, é ficar em primeiro. Agora, não é sei, lutar pelo título? Vamos ver, ainda está se calhar um bocadinho verde, mas vamos tentar, vou ver como é que as coisas vão começando e paulatinamente vamos tentar ver aquilo que se consegue fazer. Não vou já pôr a fasquia assim tão alta para
não agoirar, mas a ideia será sempre essa. Quem gosta de andar em carros de corrida, portanto, quer ser o mais rápido e vamos ver o que é que Tenho a se noção consegue. que vai ser um campeonato muito competitivo. Muito difícil, é. As duas barquetas também estão em prova, pelo menos as do ano passado, elas estão a ficar em muito boas condições e, portanto, tornam-se muito difíceis de bater. Mas, Ou seja, vai ser um campeonato muito entusiasmante. sim, e difícil para mim. E um dos objetivos passará também por, antes do ataque ao título, fazer com que uma das vitórias seja naquela serpente em plena património imaterial da humanidade no Douro Vinheteiro. Sim, e se ganhar em casa era sempre muito bom, portanto toda a gente já estava com a expectativa que isso acontecesse e vamos ver se este ano vamos conseguir. António Rodrigues, nós lá estaremos para ver como lhe vai correr a época. Desejamos-lhe, obviamente, um excelente ano de 2023, como bem merece, até pelo enorme talento que tem. Muito obrigado por ter vindo ao Motosport hoje. É assim o fecho de mais uma edição do Motosport hoje no Novum Canal e na V-Motores. Connosco, a Bala do Douro, que se prepara para disparar certeiro, quer mesmo acertar no alvo. E o alvo é tentar ser campeão nacional absoluto em 2023 no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.